Olá, senhores mini-dotados. Vou fazer um vídeo mais curto aqui, porque o outro vídeo que eu fiz é um pouquinho mais de 1h09, um pouquinho mais de 1h10, de aula sobre esse vídeo que eu vou falar aqui agora. Esse pouquinho, esse prenúncio, ou para divulgar ele, para você ir lá ver ele completo, porque ele é importante para você saber, para você entender a sua alma, quem ela é e o que ela precisa fazer, para você receber a sua alma inicial que foi retirada de você. Isso é, se você quiser e tiver condição de receber, porque aí você teria que entender, e entender não é para todo mundo. Muitos aqui ficaram como animais irracionais porque não quiseram e não querem aprender. Não querem. Porque saber demais para eles é condenar demais a si mesmo ao que ele realmente é. E ele não consegue negar a si mesmo, então como ele não consegue negar a si mesmo, ele é mau, mas não admite que é mau, ficou culpado e passou para o outro lado. Então, eu fiz um vídeo de mais de 1 hora falando sobre a volta do Zihara à humanidade. Zihara é a alma humana ligada ao primeiro animal, que foi culpado por ter feito, pelos Anunnakis terem feito um ato de sacrifício ou sacrificial, do qual esse animal se vincularia ao humano para sempre, porque nós somos conhecidos no universo maligno, tá? Maligno de Cabal, como ovelhinhas. Ovelhinhas é tidas como aqueles mais estúpidos e ignorantes e sem nenhuma defesa. Só serve para alimento e dar calor, aquecimento com a sua lã. Tá? Aí, para não perder a carne do animal, porque se deixar o tempo leva ele, come ele antes de o tempo levar, porque aí, né, já não sabe de que morreu, quem vai comer uma carne morta. Você tem que matar para comer. Você é como uma serpente. Uma serpente, ela só come coisa viva. Por quê? Porque ela sabe que pelo menos está sadio, está vivo. Pelo menos na ideia dela, até porque o veneno dela vai corroer ele todinho por dentro. Então ela precisa que ela esteja viva para aquele veneno circular no corpo dela e corroer ela. Fazer o trabalho digestivo para ela. Deu para você entender? Comer coisa morta é indigesto. Gente, se vocês soubessem tudo o que eu estou falando, vocês iam entender um profundo aqui. Mas o outro lado está entendendo. Você comer coisa morta é indigesto. E olha, tem muito morto na matéria. Preste atenção no que eu estou falando. Tem muito morto na matéria se relacionando com você e você não sabe que ele é morto e até trepa com ele. Só que quando ele acorda, como o morto que ele é, você vai ver um Shedim, você não vai ver um homem humano. Você vai ver um Shedim em cima de você trepando. E aí, olha, você descobre que você não pode voltar dali vivo. Você tem que ficar ali aprisionado como consciência dele. Porque ele vai tirar a sua essência ali e vai deixar você plantado ali naquele local, porque é um jogo do qual ele está plantando sentimentos da morte naquele local. E aí você descobre que aquele local fica assombrado, fica malignizado, que são com os sentimentos de Cabal. E aí você passa a ser culpado. Aí, olha, a culpa ali é muito mais profunda do que você imagina. Aí explode aqui do lado de fora, de uma maneira tal que o mundo é sacudido. Por quê? Porque você começa a entender tudo que foi feito com você. Por que eles mataram você daquele jeito tão horrendo e não puderam contar para ninguém sobre o acontecimento. Ele é ocultado de você. Esse é o tratamento que nós passamos, ou fomos colocados para passar, por causa da alma que foi dada para passar, a ovelha. A primeira alma humana, ou seja, a essência daquela que brilhava, eu não sei se você já viu, você deve ter visto aí, um filme do qual... Noé. Vai lá ver Noé que você vai ver e vai entender direito.
Aquela alma inicial de duas luzes andando para uma árvore, pegando uma maçã e comendo, e vindo uma serpente tirando a sua casca e se vinculando àquela morte, é uma consciência muito elevada do que aconteceu no passado, espiritualmente falando. Nós fomos vinculados à morte, mas com uma alma que brilhava ligada a um cordeiro de Anu, do qual foi o primeiro sacrifício oferecido ao mesmo. E aquele Zirará foi retirado para não ver o que passaria depois do ato. Então o seu Zirará, o meu Zirará, foi retirado até que a gente entendesse o que seria criado sem a gente. Beleza? Você deve... O Zirará, para você entender, você já deve ter visto o filme de alienígena, do qual dois alienígenas pegam, dois ou mais, né? Estavam ali reunidos pegando um casal de criança e levando embora dos pais. Aquilo é morte, é separação. Então elas estavam sendo separadas e levadas por almas que, não sei se vocês lembram, elas tinham energia, elas brilhavam. E ali nesse filme de novo você vê o que realmente é o Zirará. É uma alma de energia, energética, do qual ela apaga. Ela, assim, ela no sol, você não vê nada. Só que na noite, ela fica como se fosse uma sombra. Um reflexo da luz. Você entendeu? O reflexo da luz, na noite, é uma sombra. Então a sua sombra é aquele Zirará que se perdeu. E ela está em busca de uma consciência para terminar o jogo para você. De quê? Da caixinha de Saturno, da caixa de Saturno, caixa de Pandora. Sabe qual que é a caixa de Pandora? Tirar a culpa de você, porque a caixa é a culpa. A culpa tem dois lados, mais lado que você quiser. Mas basicamente dois lados. Culpar ou se culpar. Ou se você não quer pagar, culpe os outros. Agora, se não quer culpar os outros, porque é um jogo que não tem para onde correr, você será culpado. De um jeito ou de outro, alguém vai morrer. Algum sacrifício tem que ser feito porque a culpa entrou. A morte é por causa da culpa. Então, eles tiveram que criar religiões como retificação da culpa. Mas aí, primeiro, para você retificar a culpa, você tem que culpar. Depois de culpado, por um ato realizado, aí eles vêm com a retificação, e a única retificação é dizer que você é um lixo, tem que ser jogado fora e refeito. Pronto. Está feito a retificação, mostrando sempre quem você é e não tem solução. Lixo é lixo e tem que ser rejeitado. Só que quando o Zirará volta, essa história acaba, viu, gente? Acabou essa história, e aí você entende que não existe culpa, existiu a vontade de um Criador, e toda a consciência volta para você, mas essa alma cristalina, chamada Zirará, que foi retirado de você, ela tem uma condição para voltar. Você voltar a ser quem você era, só que você não sabe, e aí nós estamos aqui para te ajudar, tá bem? Se você quiser, é só nos procurar, assista o vídeo que eu falei para vocês, né? Que Enki voltou, que o Zirará voltou à humanidade por causa de Enki, que você vai entender. Beleza? Veja quantas vezes você precisar.